Olá, mulherada! Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso, Las Cameritas Abertitas. Esse é isso oficial, né? Las Cameritas Las Abertitas. E a galera fala nos comentários, já viu? Muito bom. E como vocês podem ver, Cauane continua aqui. Continua! Ó, era só uma pegadinha pra vocês. Só pra vocês Não vou mais pra Belo Horizonte, brincadeira. Não, vai sim, amiga. Não. Pois é. Isso. Mas pro pod tu não vai. Porque pro pod, o quê? Estamos ganhando milhões nesse podcast, Claro. certo? Então, Cauane toda semana estará aqui gravando. Nós vamos pagar. Né? Sim. Jatinho vindo e voltando e tal. Loucura particular, né? Particular. Jatinho particular. Que eu não vou pegar fila de aeroporto, Óbvio que né? não. Óbvio. Amiga, quem é pod Esse nosso? teu tempo de andar de voipés já passou. Isso Não aí era precisa quando disso, o Pod mas- Nosso estava no começo. É, Agora que não, a gente outro ganha nível. milhões. Graças a Deus. Meu Deus, uma vez peguei um... Quem falou voipés? Eu. Uma vez peguei um voo... não sei se... Enfim, deixa pra lá. Não vou dizer qual que foi a companhia, né? Mas... Pode falar, você pode meter pau. Voipés. Não, já foi Eu tava péssimo. Eu tenho essa grávida. teoria. Foi Foi péssimo. péssimo. Pecado, Eu mas... já dei esse... Cara, eu tava Mas isso é grávida. uma companhia? É uma É uma companhia. companhia que É assim, substitui a Latam E só a pra Gol. Joinville, eu acho. E a Gol. É assim, são voos menores da Latam e da Gol. Eles terceirizam com essa companhia. Coitado, se tem Nunca alguma irmã... ouvi falar. Fica no avião escrito voo e pés? Voipés. Voo e pés, Se tá tem alguma escrito. irmã que serve lá... Assim, ó. Perdão, mas eu- assim... eu- uma Avisa vez- os chefes que eles não estão tem bem. condições. Gente, é Peguei terrível. um voo com 9 meses, barrigão, calor de janeiro, sabe? Era muito calor. Era Rio, fez conexão em São Paulo, era de São Paulo pra Joinville que eu peguei. E daí tu via, já tinha um barulhão daquela hélice meio tremendo, já era meio pequeno, já entramos meio assim, tipo, será que isso aqui vai dar bom? Gente, não funcionou o ar-condicionado, O voo todo? o voo todo. Eu lembro dessa história. Lembra? Aí as pessoas começaram a passar mal, começaram a gritar, isso é um absurdo! Meu E eles Deus. começaram a entregar gelo primeiro pra grávidas. Gelo. É porque como que fica mais perto do idosos. sol, né? O avião, aquela Amiga, lata. era Não horrível. tem E não ar tem como correndo. abrir janela, né? Pra poder entrar Meu um ventinho. Deus. Era a gente respirando o que o outro respirava. E assim, um calor infernal. Era janeiro, cara. Era 2022. E eu, com aquele barrigão, já tava passando mal só por estar viajando, sabe? Eu fui indo muito no limite, assim. Eu tive que levar uma autorização do meu médico, tudo, porque já nem poderia mais viajar naquela altura do campeonato. E aí eles começaram a entregar gelo. E Meu aí eles Deus. começaram antes de voar, começaram a perguntar: tá sobrando gente? Tu vi que era um caos. Era um caos. E daí Ô, todo amiga, mundo. depois a já... gente viajou com esse e depois a gente teve que fechar as janelas com papel, tu lembra? Nesse mesmo avião? Não. Claro, quando a gente foi para um outro lugar, a janela não fechava, lembra desse avião? Nós sabe quando na Liz nós enfiava os papel assim para prender? Na mesma companhia. verdade. Na mesma companhia. Enfim, fica aqui a nossa crítica, né? E que chegue nos donos. É. Manda pra todo mundo até chegar nos O donos. Marcos abriu a cabeça no Voipés também, porque é muito baixinho, tu não cabe. Também, ele é muito alto, né? Muito alto. Não cabem as malas também. A mala tava no meu pé. meu pé. Detalhe, a mala tava no meu pé, isso Não mesmo. cabe as Deus. malas dentro do avião, daí tem que ir nos teus pés. Só que daí tu imagina, tu vai, Gente, já não tem... eu não É conhecia muita esse humilhação. negócio. Eu digo horrível. que Deus tá Não vou. levantando uma geração de Jó. Ninguém me escuta. É verdade. Tá mesmo. Tá E mesmo. hoje- Ela não Tá concordou semana passada. Agora, mas hoje eu concordo. agora, hoje eu agora concordo. Esses Deus últimos pegou ela. acontecimentos, eu tô concordando. Então, vamos lá. Nós temos assuntão, certo? Polêmica. Mamilos polêmicos, seguindo a tradição. Vamos falar hoje sobre submissão. Polêmico Quem foi mesmo. que pediu esse tema aqui? Pediram pra alguém, Não pra vocês? sei. Pediram tá, pra mim, pediram. Pra mim também, deve ser a mesma Pediram. pessoa. Porque elas pedem pra uma, pedem pra ver se dá certo. Talvez pediu Isso. pra mim, não consegui visualizar. Desde já peço desculpas. Aí já vai pedindo pra eu te mostrar, Mas né? esse assunto é um assunto muito bom. Deixa eu achar. Mas não sei se a gente já falou. Talvez pincelou. Não em lembro. algum- Letícia Lima. Olha, Oi, a Cal, gente quero ouve deixar as a pod lovers. sugestão de você, se possível, É a no Pod mesma que Nosso, mandou vocês pra mim. trabalharem o tema de submissão e papel do homem e da mulher. Vou mandar uma foto aqui pra ela de que a gente tá pedido acatado. Vou mandar. E vamos falar então deste assunto, que é sobre submissão. Vamos falar até das nossas experiências, como que isso é para nós. Como vocês sabem, talvez, né? Tô esperando um estudo aprofundado teológico sobre a submissão, a mulher e tudo mais. Como vocês, talvez você caia de paraquedas, volte alguns, né? E você vai descobrir que, na verdade, a gente
troca ideia aqui, né? A gente conta a nossa Não é experiência. porque a gente não sabe, é porque a nossa Não, é porque a gente não proposta. sabe. Não é porque a gente não se preparou. É que a gente quer tornar mais leve, né? A gente tem Claro, outra claro. proposta aqui. É, Né? isso aí. Vamos se valorizar. Não, mas enfim, Algumas coisas a gente não sabe. algumas coisas vocês têm que procurar lá na mesa. Na mesa. Tem o Douglas Gonçalves também, que é na mesa. Não. Tem, né? É na mesa tem. também, né? Não, mas ele acho que na mesa dele é um Tem o curso. Bibo. Tem o Tem o Bibo, Bibo. vai ter bastante conteúdo mais aprofundado. Aqui é trocar ideia, tá bom? De mulher pra Do mulher, jeito né? que vocês gostam. E vamos começar, que eu quero saber como que foi pra vocês. Se teve em algum momento na história de vocês que talvez isso aconteceu mais de forma quando vocês casaram. Obviamente que existe outras vertentes, talvez assim dizendo, de submissão, como por exemplo as autoridades, né, que a Bíblia fala, ao professor quando a gente é menor, a um policial quando a gente tira a carteira de motorista, ou enfim, né? Os pais, a gente vai tendo outros lugares onde a gente precisa se submeter, né? Precisamos nos colocar nos nossos lugares. Isso é bíblico, isso é obediência. Mas a grande dúvida das pessoas, geralmente das mulheres, né? Tá relacionado a essa submissão dentro de casa. Porque existem milhões de contextos aqui, né? Muitas delas, por exemplo, ficam se questionando por quê? Porque o seu marido, às vezes, não é crente. Outros maridos são violentos. E aí, enfim, né? A gente até falou sobre isso, né? Qual é o nosso conselho nessa situação de denúncia e procurar ajuda. Situações, por exemplo, em que o marido é de outra religião e elas se converteram, né? Andam com Jesus. E aí ficam nessa coisa nebulosa, né? Eu preciso me submeter a todas as situações, algumas situações, até que ponto? Quais homens? É só ao meu marido? Ou a submissão da mulher é a todos os homens? E assim por diante. Eu acho que é um debate gigantesco, né? Se a gente for abrir todos os detalhes. Mas aqui, de forma mais direta, eu queria entender de vocês, se em algum momento da história de vocês perceberam, assim, que de fato isso fazia parte do casamento, de se submeter, como foi isso internamente para vocês e até a prática disso até hoje, né? Vamos falar um pouco sobre isso. E aí eu vou abrir aqui a mesa. Vou começar. Vai. Eu acho que se eu não fosse crente, talvez eu seria um pouco feminista. Porque não cheguei a me configurar, assim, eu era muito nova, né? Nem tinha muito esses termos na época. Eu tinha 17 anos quando eu me converti. Então, hoje em dia, a galera de 14 anos já se afirma assim, né? Uhum. Mas na época não era uma pauta, assim, que chegava até mim. Mas eu tinha vários questionamentos, assim. Porque daí eu comecei a estudar e comecei a sair muito com a galera das artes, assim. Que tinha um pensamento nada conservador em relação à vida, família. Uhum. E aí eu lembro, inclusive, que uma das coisas que eu questionei o pastor Lipão no primeiro culto que eu fui era sobre por que não pode ter relação antes do casamento. O cristianismo prega sobre o amor, por que não pode um homem se relacionar com um homem, uma mulher com uma mulher? Eu nem vivia isso, mas eram os meus questionamentos, né? E também achava extremamente retrógrado e ultrapassado e... Gente, péssimo essa ideia da mulher ter que se submeter ao homem. Então, era uma coisa que eu achava, assim... Eu entendia de uma maneira muito errada. Uhum. Hoje eu entendo, né? E vivo isso de uma maneira leve, que pra mim faz todo sentido. Pra mim faz muito sentido. E pra mim, antes, era justamente isso que me pegava. Não fazia sentido, gente. Como assim? Como assim? Eu tinha muito uma visão de que eu seria mandada, né? De que a mulher era mandada, era escrava, era... Enfim, uma visão que a gente... Muito provavelmente até o final desse episódio, quem ainda tem vai quebrar, né? Então, eu tinha muito isso. Mas aí foi ao me converter e eu passei um bom tempo convertida solteira, né? Acho que deu uns 10 anos. Observando isso, né? Via muito isso na vida da Lara e do Lipão. A leveza disso, que não era uma coisa como eu pensava antes. E aí até começar a entender o sentido e a beleza disso também, né? Uhum. E aí... Desde que eu casei, eu ainda não precisei passar por uma situação assim, por exemplo, assim... que vai totalmente contra a minha vontade, eu tenho que submeter Uma a decisão. divergência muito grande. Uhum. Até porque eu e o Geise, a gente acaba que
pensa muito parecido em muita coisa. Até esses dias conversei com ele justamente sobre isso, porque, né, como o pessoal tá sabendo, a gente vai mudar para Belo Horizonte, pastorear a igreja lá. E eu fiquei falando com ele, falei, tu já imaginou se tu decidisse, que a gente tomou essa decisão juntos, né? A gente teve 2 dias para tomar a decisão e a gente pensou juntos, oramos e foi muito incrível. O nosso coração ele foi se direcionando junto, porque primeiro a gente decidiu que não. Chegamos a escrever um texto para o pastor Lipão que a nossa decisão era não. E aí, no mesmo horário ali, o nosso coração se abriu. Parece que ele foi... Deus, na sua graça, nos deu essa possibilidade de ir sentindo e pensando e refletindo de uma maneira muito parecida. E eu falei para ele, tu já pensou se, por exemplo, tu quisesse, tu decidisse, tu respondesse não e para mim fosse uma coisa inconcebível e eu tivesse que me submeter totalmente contra a minha vontade, né? É que isso são exceções. Pelo menos assim, acho que conhecendo aqui, é muito por esse motivo. Acaba acontecendo, mas são coisas muito pontuais. Justamente por ser um só, né? Ser uma carne só. Então, acaba que os gostos, os desejos, a luta pelas conquistas são as mesmas, né? Exato, que é o mesmo objetivo, né? E também tem essa coisa de que a liderança, a gente ainda enxerga ela, muitas vezes, quando fala nesse tema, de uma maneira muito autoritária, mas a liderança de Cristo, a liderança cristã, é uma liderança de serviço, de cooperação, Então, o Geis, ele não é essa pessoa, por exemplo, que sai tomando as decisões sem me perguntar, ele me pergunta tudo. Até, às vezes, tipo, opinião sobre a roupa que ele vai botar. É tudo muito perguntado, conversado. Eu opino pra ele, ele opina pra mim. E, naturalmente, se chega num momento que ele tem que tomar uma decisão final, é muito raro, como a Lari disse, né? Eu acho que daí até nisso, né? Eu acho que é uma coisa que é bem importante, né? Por ser raro, não quer dizer que não existe esse entendimento como construção familiar de que, de fato, em uma situação final, a posição, né, daquilo que nós cremos biblicamente será do marido, né? Assim como, por exemplo, a gente compara a igreja, né? Na verdade, a igreja com a família, né? A questão pastoral, governamental e tudo mais, né? Por entender isso, não quer dizer que na maioria das vezes, da prática de todos os dias, de tomando decisões juntos, não podemos deixar de lado o fato de que, de fato, se em algum momento houver essa necessidade, eu me submeto ao meu marido. E digo, eu não entendo, talvez não vou entender, não é o meu gosto, mas eu deposito a confiança entendendo que Deus está direcionando você para liderar a nossa casa. Né? Então, eu acho que como funciona lá em casa também. É difícil, muito difícil ter uma coisa assim que ele fala... que eu falo, não dá, e ele fala, nós vamos. É bem difícil, assim. Geralmente, a gente consegue consertar os corações. Mas isso não quer dizer que eu não entenda ele como, de fato, alguém que Deus separou para liderar a minha família, minha casa, meus filhos, né? Mas nem sempre é preciso. E que bom, né? A gente caminhar junto nesse sentido. É que eu acho que essa questão de autoridade, sob o ponto de vista bíblico, é muito diferente do que a gente vê como autoridade na nossa cultura. Né? A autoridade, por exemplo, da nossa cultura tem muito mais a ver com alguém que manda e o outro obedece. Sim. Né? Por exemplo, a gente pode até ver algum conflito quando a gente vê as pessoas falarem do texto lá de Gênesis que Eva foi dada como auxiliadora numa posição subjugada, né, a Adão, porque essa é a nossa cultura. Mas a cultura bíblica não é dessa forma. Né? A gente pode perceber assim ao longo da Bíblia, tanto é que, por exemplo, até não sei se vocês viram que deu uma polêmica até com essa tradução da auxiliadora. Eu vi a Carol falar. Eu mandei para vocês, eu acho, né? Mandou. Que na NVI, até para explicar para quem não viu, a NVI fez uma nova tradução, né? E aliada. Aliada semelhante. E aí ela fez uma nova tradução, só que não está distribuída ainda para venda, assim, é só online, né? E aí ele trocou essa auxiliadora por aliada semelhante. E aí eu vi até uma explicação, não sei se foi do Iago, foi de alguém, assim, que daí eu dei uma pesquisada, que a palavra que está ali
ela não tem a conotação de subjugar de um ao outro. Só que a auxiliadora tem para nossa cultura. Entendeu? Mas no original não tem. Então, é ser essa aliada. E eu entendo que essa relação de autoridade, ela tem a ver com isso. Por isso que quando a gente pensa num casamento equilibrado, né, cristão, equilibrado, onde o homem e a mulher servem a Deus, têm o coração em Deus, eles conseguem ser aliados. Sim. Né? É claro que a gente talvez não seja a realidade de todas as pessoas, e aí quando não é a realidade de todos, a gente tem que entender que em alguns momentos a gente vai ter uma perda com isso e um sofrimento que vai ter que se submeter aí dentro da nossa cultura mesmo, né? Sabendo que aquela pessoa foi destinada por Deus para ser o líder daquele lar. Mas isso não acontece se fosse um casamento mais equilibrado, né? Porque dá para gerar margem das pessoas pensarem que, então, as coisas vão ser, por exemplo, como o marido quer. Mas não é nem como o marido quer. Porque, por exemplo, o que é a palavra submissão? É estar sob uma missão, debaixo de uma missão. Debaixo de uma missão. Exatamente. Todo mundo, Que inclusive missão o marido. Inclusive o marido. É uma missão dada por Deus. Que missão? A missão de ter uma vida que glorifique a Deus, que Perfeito. cumpra o propósito de Deus nessa terra. E o marido, ele vai estar conduzindo e a mulher vai estar contribuindo, cooperando, fazendo junto essa missão. A ponto de que se o marido sai dessa missão dada por Deus e, por exemplo, pede para a mulher algo contra a vontade de Deus, incoerente à palavra, ela tem não só direito, como dever de não se submeter, né? Se o seu marido chega para você e fala assim, ó, você não vai orar, para de ler a Bíblia, para de ficar falando com Deus, que besteira. Você não deve submissão a esse tipo de coisa, porque a palavra fala, dediquem-se à oração. E aí a gente poderia desdobrar muitos outros exemplos, né? Perfeito. Isso vale com tudo. Na honra aos pais, né? Vale para professores, para qualquer tipo de autoridade, até mesmo pastores, né? Que podem chegar e te dar uma direção que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus diz, né? Então, em última instância, a nossa submissão é ao Senhor, que se manifesta no casamento por meio, através, né, de uma submissão ao marido. Eu acho até interessante que no texto de Colossenses, capítulo 3, acho que a gente estava estudando recente aqui na nossa igreja, a gente está estudando esse livro, né? Ele fala muito isso, né? Sobre as mulheres se submeterem ao marido, como é próprio de quem é do Senhor, como é próprio de quem é cristão. Isso é o tipo de coisa que não se exige de quem não é cristão, né? Perfeito. Quem não é cristão nem tem uma missão, Sim, sim. né? Não faz sentido. E às vezes a gente fica tentando impor valores cristãos na vida de maneira moralista, né? Na vida de quem nem caminha com Deus. E aí é que acontecem os problemas, porque às vezes a pessoa, nessa cultura, traz para dentro da sua casa uma cultura que é do cristão, pensando que eu tenho que me submeter ao meu marido, ou isso é um problema. A pessoa não vive numa missão com Deus, o marido não vive numa missão com Deus, e aí acabam acontecendo abusos mesmo, assim, de autoridade e disfunções, né? Então, é claro, se a gente tem o nosso centro da vida é o Senhor, isso acaba tendo uma outra conotação. Então, às vezes, as pessoas que têm dificuldade de se submeter, na verdade, elas precisam submeter o coração delas a Deus, em primeiro lugar. Porque aí, submetendo a Deus, elas vão ter o coração ajustado à vontade dele, e aí vai se tornar leve, porque para nós que cremos no Senhor e tentamos viver segundo a sua palavra dentro da nossa casa, não é um problema. É uma coisa tão natural, é uma coisa que faz tão parte de nós que nem isso só não é um natural, conflito. como é um benefício. Perfeito. É um benefício. Eu entendo minhas vulnerabilidades, minhas inseguranças e assim, louvo a Deus que é o meu marido quem lidera a minha casa, né? E que bom que eu contribuo, faço parte, mas que bom que eu também posso descansar em muitos momentos e saber que foi Deus e essa é a vida, e que bom que eu estou nesse lugar, né? Para mim é um lugar bom, para mim é um lugar seguro. Obviamente que tudo vai estar nesse lugar, nem sempre para todo mundo é da mesma forma, né? E por isso que, até um parênteses, né? A gente fala muito, aqui no Pod, a gente já falou 1000 vezes, né? Cuidado com quem casa, cuidado, porque às vezes os critérios de achar alguém é beleza, é estético, é legalzão, é da galera e tal, e não leva em consideração, como por exemplo, o
o que dentro do casamento a gente vai de fato viver. Sabe que o Isso é sem um querer ponto te importante. interromper bem rapidinho. O meu término de noivado, aquele que eu já contei, foi por isso. Foi quando eu tirei os olhos do namoro e falei, dentro de um casamento eu vou me submeter a ele? Não, eu não admiro, eu não confio, né? Sim, Fecha parênteses. exatamente. Tem um texto muito conhecido que é Efésios 5, 22 a 27, que fala, né? Mulheres, que aí eu acho que a polêmica muito gira em torno desse texto, né? Sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo a seus maridos. Maridos, aí que vem uma parte muito interessante, porque ele constrói a sujeição e a submissão, e depois ele diz como é que deveria ser o papel desse homem e dessa mulher, que ele fala, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, quem não quer se submeter a um marido que ama a essa esposa como Cristo amou a igreja? E qual é a forma que Cristo amou a igreja? Ele entregou a vida dele, né? Então, assim, a essência da submissão e da sujeição, ela não está na exceção, ou seja, nenhum dá certo e os que fazem isso então se sujeitem. Mas é um padrão que Deus estabeleceu para a família, levando em consideração de que de fato esse é o papel do homem na vida da sua esposa, de amar, de cuidar, de zelar, de entregar a sua vida. E aí não temos dificuldade nenhuma de submeter a um homem que me ama dessa forma, né? E aí a polêmica sempre está nas exceções, que é quando de fato, muitas, e talvez até eu não conheço, né, a pessoa que mandou, mas de fato pode ser até a história dela, né? Como, até que ponto eu me submeto, se talvez dentro do meu contexto não é assim tudo lindo e maravilhoso. E justamente, às vezes, por olhar essas exceções, a gente perde de vista a beleza, os benefícios, o privilégio de quem vive essa realidade onde o marido está amando, se entregando e a mulher está ali respeitando e honrando, né? Só um ponto interessante desse texto que eu queria pontuar é que ele fala sobre as esposas se submeterem ao seu marido. Não né? a todos os homens, né? Isso é muito importante. Até porque tem uma interpretação, tem algumas... É como se fosse um espectro, né? Tem umas bem restritas e outras mais abertas, né? A gente aqui tem uma visão mais aberta com respeito a isso. Tem pessoas que são super restritas. Tipo assim, mulheres precisam se submeter a qualquer tipo homem. de autoridade Trabalho. masculina. As mulheres sempre estão... abaixo dos homens. Existem pessoas que pensam assim, né? Até pode ser que alguém tenha sido ensinado dessa forma, mas eu quero deixar bem claro que isso não é claro na Bíblia, né? Tem algumas coisas bíblicas que são claras, são doutrinas, são inquestionáveis. Tem outras que elas são sujeitas a interpretações e elas, às vezes, são interpretadas de maneiras diferentes. E essa é uma delas, né? No nosso entendimento, uma mulher, ela pode, por exemplo, liderar homens na sua empresa e ela chega em casa e se submete ao seu marido. Inclusive na igreja, né? Eu lidero um monte de homem, né? Isso é assim como numa empresa acontece na igreja também. Eu acho que aqui ela se restringe a autoridades, que pode ser homens ou mulheres, que nós temos isso, e na nossa casa ao nosso marido, né? E o papel governamental que Cristo estabelece como alguém que é o anjo da igreja, né? O cabeça da igreja. Essa liderança que tu diz é uma liderança mais ministerial, não é uma liderança de pastoreio, né? Isso, exatamente. Eu digo liderança, né? Eu tenho um grupo, por exemplo, de homens que se submetem àquilo que eu estou estabelecendo como regra, assim como a Lê também no Kinder. No Kinder, eu tenho várias pessoas que servem que exatamente, são homens, né? que são... Então, assim... só lidero mulheres e homens me lideram. Não Apesar cremos de dessa forma. Terem algumas igrejas que pensam dessa forma, que são mais restritas, né? Tem para tudo, mas na Bíblia não é claro, né? E sabe uma coisa que eu também acho muito interessante desse texto? É que essa é uma das formas da gente, como cristã, adorar a Deus, né? Porque às vezes a gente espiritualiza muito a vida cristã. E acha que eu estou bem com Deus, ou eu estou me relacionando e adorando a Deus quando eu estou lendo a palavra, quando eu estou orando, quando eu estou, né, descobrindo os mistérios e as profundidades de Deus. E também, né, inclusive, estou bem encorajada essa semana a orar mais. Foi a palavra do pastor Lipão ontem no culto. Foi Acho muito que eu legal. estava precisando, né?
Orar? E, assim, sentir Ou a palavra? É da palavra e de tirar tempo, assim, pra orar, né? Eu saí muito encorajada. Mas, assim, na prática, uma das formas mais efetivas de eu adorar a Deus é honrando o Geise, respeitando, me submetendo. E acho que, assim, submissão até parece ser mais fácil do que honrar e respeitar no dia a dia, né? Eu não sou tão fácil, assim, sabe? Tipo, eu precisava de um homem como o Geise, que me bota no meu lugar. Porque senão eu teria um potencial de montar em cima e segura, Pio. Pecado, né? Mas, e pior que né? Tem algumas mulheres que elas têm um gênio mais, né? Às vezes de liderança, ou de opinião, ou de personalidade. E é importante que os maridos tenham, né? Essa segurança, esse posicionamento. Às vezes a gente percebe muitos casais, assim, que o homem é muito passivo, né? Se omite, assim, de muita coisa, não tem boca. E aí a mulher vai que vai. Esse é o problema original ali da queda, né? É a mulher independente e o homem lá, tipo, o Adão viajando, enquanto a mulher tava lá, maior papo com a serpente. O que o Adão tava fazendo? Adãozinho, onde tu tava? Que tu tava no mundo da lua, né? Isso se reproduz muito, né? As mulheres independentes querem meu corpo, minhas regras, e eu que decido, e eu que faço, e eu que aconteço. E os homens... Eu vi esses dias um vídeo que eu achei tão engraçado. Eu achei uma menina no Instagram, eu vou mandar pra vocês. É uma menina cristã, e ela posta vários vídeos, assim, tipo, pregando peça no marido, sabe? Ela é bem novinha, ela recém casou. Eu falei pra vocês, eu mostrei, né? E daí ela fez assim, esses dias. Ela faz várias coisas enganando o marido. Tipo, esses dias ela comprou um tênis, foi dar pra ele de presente, ele todo feliz, só que o número era o dela. Daí ele, cara, como assim? Tu comprou errado, é o teu número. Ela faz umas coisas assim. E ela fez uma que era assim, que eu tô com vontade de fazer com o Geise, porque eu acho que vai ser engraçado. Ele só não pode ver esse episódio. Não, ele nem vê. Sim, esse aqui, menos ainda. Eu achei que você tava falando do Insta da menina. E aqui também, menos ainda. Ele realmente, infelizmente, ele não ouve muito. Ela pegava e se arrumava, bem bonita, assim, se arrumava. E ele deitado no sofá. Eu vi esse. Se arruma. Vamos, tá na hora, a gente vai chegar atrasado. Daí ele bota a roupa, tudo, tipo, ele não sabe pra onde ele tá indo. E ela toda arrumada. E ela vai, daí ela pergunta assim, né, tem aquela pergunta. Tá, tá bom assim? Tu acha que vai combinar com o lugar e tal? Daí ele... acho que tá bem bom, assim. Perdidaço, cara, muito perdido. Ele só vai descobrir quando chega no GPS, né? Eles entram no carro e daí ela pede pra colocar no GPS, daí que ele vai, tipo, confessar que ele não tem ideia de pra onde ele tá indo, sabe? Gente, mas eu pensei, com todo respeito a ele, que pode chegar isso nele, né? Cara, tu tem que falar que tu não sabe onde tu tá indo. Tem gente que tem esse perfil e isso é uma coisa tão pequena, mas às vezes a mulher vai tomando decisão. Quando vê, o cara tá mudando de casa, tá trocando de carro e ele só tá assinando ali o papel sem saber de nada. Acontece muito isso, né? Porque também a nossa personalidade precisa se submeter a obedecer a Deus. E eu acho que esse é um grande conflito, porque você, por exemplo, tem situações que talvez tudo bem, eu quero me submeter ao meu marido e tal, entendi, mas as personalidades não deixam, porque talvez ele é mais devagar, mas deixa a vida levar, e ela já tem... Vocês conhecem, né, gente, que casal assim. E às vezes, por causa disso, acaba, tipo assim, vamos viver de outras formas, da forma como as nossas personalidades são e tal, e que isso é muito prejudicial. Não quer dizer que, por causa da personalidade, eles estão desobedecendo a Deus, mas é um risco maior. A mais propensão. Existe mais. Por quê? Porque às vezes tá tudo bem a personalidade ser assim, né? Criação de Deus, que bom, glória a Deus. Mas talvez mulheres que enfrentam isso, passam por isso e vivem e são assim, são inseguras também, no sentido de... Não inseguras, que eu quero dizer, sentem falta da segurança. Sentem falta. Mesmo que ela tenha uma personalidade mais agressiva, mais pra frente, mais proativa, e ele não. No fim das contas, porque é a forma como o Senhor nos criou. Né? A forma como Ele constituiu ali. Então, às vezes, eu já conversei com mulheres, por exemplo, que numa situação dessa, falou, olha, eu tinha vontade de, tipo assim, de que ele fosse mais, de que ele me... Mas não dá. Porque daí as contas de casa não são pagas, as coisas não acontecem, né? Mas sentem essa falta, gostariam de ser. E aí eu acho que tem uma pontuação importante para fazer também, que às vezes as mulheres, eu não sei se vocês já ouviram, assim, atendimento, esse tipo de reclamação, mas eu escuto assim, já ouvi mais de uma vez.
de que, cara, ele não consegue tomar decisões do tipo, vamos jantar em tal restaurante ou no outro, vamos tirar férias nesse lugar ou no outro. E aí eu acho que é um ponto importante falar que, naturalmente, muitas vezes, não é uma regra, né? Mas muitas vezes nós, mulheres, nós somos mesmo mais agilizadas, mais ligadas. E isso não tem a ver com o homem não ser uma autoridade ou não ser homem o suficiente, né? Às vezes a gente quer exigir dos homens coisas que, poxa, eu poderia fazer. Lá em casa, quem tem mais agilidade mesmo para decidir o que a gente vai comer, se a gente vai sair, organizar a agenda, sou eu. Eu sou mais habilitada, vamos dizer, para isso. E não quer dizer que ele não seja o homem que dá a palavra final e tudo mais. Então, às vezes, as mulheres ficam esperando de coisas muito pequenas, sabe? Eu já ouvi isso em atendimento. Cara, a gente vai pedir a pizza e ele não sabe qual o sabor. Mas não se trata disso. Isso não é hombridade. Deixa, então, escolhe, aproveita, se ele não quer escolher. Porque eu entendo que as pessoas aí, nesse ponto, quando elas têm esse tipo de reclamação, é porque elas estereotiparam o que é uma figura masculina. Perfeito. Assim, ó, é o homem que vai lá, que Bruto, vai decidir, né? que vai fazer isso. E eu quero dizer que nem todo mundo é Tipo assim. o Rodrigo Hilbert. É Hilbert que fala, né? Ele é o padrão nosso. A gente só quer dali pra cima. Eu acho que até não, sabia? Eu acho que o que eles estereotipam é uma coisa um pouco mais... homem, bruto, macho, toma as decisões, sabe? Eu acho que elas acham que isso é hombridade. E o Rodrigo... Para. Quem quer isso? Não, eu Sujo, acho peludo. Querem. Eu. Sujo e peludo, Larissa. Isso aí foi Não, Bruto, que não toma banho, que vai, saco sujo e murcho. Que eu, hein? Que isso, né? É porque a que vem na minha mente pedir. Bota mudo o microfone da Lari, mesmo ela sendo a chefe. É que me vem isso na mente, eu não quero isso. Não é que elas querem. Eu não quero. Nem o meu pode ser estilo Rodrigo Hilbert. Meu marido, melhor. Não é que elas querem, mas às vezes elas idealizam que esse é o homem... Isso. Homem com letra maiúscula, H com letra maiúscula. Não, é hora H e homem com letra maiúscula. Bah. Mas tipo, o Rodrigo... Ele foge desse estereótipo de homem. Não, mas eu acho que eu entendi o que ela quer falar. Uma pessoa resoluta, vai lá, constrói sua própria cama. E entendeu? compra, e abraça, e faz comida. Gente, mas esse menino, ele faz muita coisa, né? Ele faz e aí comida, a mulher pede o homem tocar uma torneira e o homem fica... revoltado. Claro, aí ela olha na casa dela. De 6 em 6 meses, ele que tem que trocar a torneira, ele fica Exatamente. revoltado. Porque às vezes não é a realidade do que ela vive dentro de casa. Mas é que aí que tá. Eu acho que se a gente internaliza Quero esse fazer uma conceito pergunta. de aliado, é porque eu sou aliada. Então eu preciso... Os guris tão rindo. Estão abalados. Certo? Esses aí não devem trocar um chuveiro, eu acho. Eles estão ali com ciúmes do Rodrigo. Troca o chuveiro? Troca nada! Eu troco, sabia? Eu sei trocar chuveiro. Se eu entendo esse conceito de aliado, eu tenho que pensar o seguinte, poxa, então se eu sou mais resoluta, então eu vou cooperar com isso dentro dessa família. Tá, uma dúvida. Vocês acham que homem de verdade, ele sabe, tipo assim, trocar chuveiro, trocar torneira? Tipo, tem que ter essas habilidades meio assim, carpir terreno, sabe? Ou não necessariamente? Eu acho que não, necessariamente. Também acho que não, né? Ele Isso tem não que ter, ele tem que saber que tem coisa, por exemplo, vou Ser dar um esforçado. exemplo. Não, por exemplo, eu acho que eu vou dividir aqui entre A e B, mas tudo bem. Eu não acho que eu que tenho que cuidar do meu carro. A gente tem um carro, a gente faz muita rotina separada. Então, eu tenho um carro e eu não acho que, mesmo sendo meu, que é coisa que eu tenho que ir lá no posto de gasolina, falar com os homens lá, pedir pra calibrar o meu pneu. Eu não sei calibrar o meu pneu, desculpa. Eu sei que tem muitas mulheres que sabem. Eu não sei calibrar. Com certeza sabe. Sabe, com certeza. Eu acho que deve ser muito fácil, que é só tirar, clicar, e eu sei. Mas eu me recuso, porque eu falo que isso é coisa de homem. Assim como, por exemplo, coisa de escola, e é como a gente se constituiu, assim, né? Como a gente se organizou. Coisa de escola. Que tá certo, mas é como vocês Exato, fazem. como a gente faz. Então, assim, pra mim, naquilo que a gente construiu como o que cada um se sente bem fazendo, é o que a gente se separou pra fazer. Agora, por exemplo, esse negócio de aí, você falou de chuveiro. Pra mim, é dele. É ele que tem que E fazer. as contas, Agora, as beleza, ele não finanças? precisa fazer, mas ele precisa falar, se importar, tipo assim, vou aí ligar, é que tá. vou Isso aí resolver, que chamar o marido de aí isso- aluguel.
Eu tenho meu marido de aluguel, tu não, Quem não é? tem onde vocês? Eu Que tenho, isso? depois eu passo o meu endereço, o meu telefone. É Porque, assim, ó, o alemão aqui. o alemão já também. Meu O marido alemão de é aluguel, top? Ele é ótimo marido de aluguel. É. Eu tenho. O Geise sabe fazer bastante. Sabe que o Geise já foi O pedreiro? O quê? Pedreiro, o Geise já foi. Gente, tu vê sempre uma caixinha de É porque surpresa. o meu sogro, ele ia trabalhar como pedreiro, ele ia ajudar, Levava. né? Uhum. Então Ele já também sentiu foi um auxiliar açougueiro um e dia na padeiro. vida. Mas assim, eu acho legal os homens que sabem fazer, mas isso pra mim não é uma coisa que torna um homem mais homem ou menos homem. Agora, Só deixa com raiva. o que eu acho que é importante dos homens fazerem é serem resolutos em casa. Tipo assim, se importarem. É. Ah, tipo, tá Perfeito. caindo um Eu negócio faço parte aqui, disso aqui. Tá caindo um negócio aqui, eles não podem simplesmente, nem dar bola pra isso. Não, eu acho que daí faz parte também da família, o homem. E Ligar pra finanças, alguém. é o homem que tem que fazer? Eu acho que não tem. Acho que quem tem mais habilidade Não. lá em casa é o Perfeito. Daniel. Também acho. Lá em casa é. Tu tá botando um áudio aqui? Não, é porque, gente, desculpa. É que meu filho tá lá, a menina tem que ir lá buscar pra levar não sei aonde, aí eu tô nessa Resolve confusão. aí, que eu ia levar. Não, mas eu tô participando. Tá Eu não acho que tem que ser o homem que faz as finanças e tal. Eu acho que sim, ela precisa aí, de fato, naturalmente, as finanças, elas direcionam muito a nossa casa, os investimentos que a gente vai fazer daqui pra frente e tal. Gente, eu não sei nada Então- do que você gasta lá em casa. Exato, então ela precisa também, beleza, quer Zero. organizar, tem mais habilidade, tem meninas que são formadas em contabilidade, e porque daí deixa na mão dele. Não concordo, eu acho que você vai afundar o barco se você Acho é que boa quem nisso. é mais... Agora, sempre debaixo de um diálogo ou em que ele possa tomar as decisões junto com você. Como que é na né? casa de vocês? Tipo, vocês recebem lá o saláriozinho de vocês? Eu não sei nem quanto eu recebo. Tu não sabe? Não. Eu não gosto também, assim... Eu fico muito nervosa. Ai, meu Deus, vai dar pra pagar. Ai, meu Deus, não vai dar. Ai, eu não vou... Eu fico muito nervosa. É tudo com o Lipão. Daí eu nem sei. Tu é tudo com o Dani. Tudo. Entrou meu dinheiro, Ele só fazia uma coisa que eu acho esquisito. As roupas. As roupas. Que cada um lava o seu. Mas, gente... Parece um albergue, o que é um Lá em casa um só o orfanato. Geise lava. Que horror, não... Que Eu eu nem quis dizer que mora todo mundo junto. Albergue? Universitários. República. República. Então, cada um lava o seu. É. Ele lava as dele. Mas lava as as dele. crianças, Aí eu lavo das tu crianças. lava até certa idade. Daqui um pouco eles já Daqui vão a ter pouco que... o Samuel já tá nessa época que ele já meio que administra. Bota pra lavar. Lá em casa só o Geise lava a roupa. Eu nem chego perto da máquina. Ele lava e Eu amo estende. Mexer com roupa. Eu odeio. Lavar, Eu faço todo o dobrar, resto, mas guardar. roupa Eu não. amo. Amo demais. Pra mim é terapia, juntar todas as meias de um mês lavando e achar os bolinhos, as coisinhas. Nossa, eu me irrito com isso. Eu gosto de lavar louça, fazer comida, limpar A a louça casa. lá em casa e o Daniel também. Eu não lavo louça. Eu cozinho Tá, e o que ele que não tu lava faz? louça. Ah, tá. Não, eu cozinho. O que tu faz, Cauane? Eu limpo toda a casa, Cauane. Eu tiro o pó, eu Faz varro, barro o comidinha. aspirador, faço comida, umas Arrasou. camas, faço tudo. Aí, o que é com ele sempre é limpar, lavar a louça, a cozinha, ele gosta de arrumar, né? Ele limpa. E a roupa dele, Lá em casa é dele assim. que ele lava. Só a D. Lá em casa é assim, ó. O Geise assume as roupas e leva o lixo e vai no mercado e organiza. Ele organiza. Guarda os brinquedos, claro, sempre tem brinquedo, né? Guarda os brinquedos, as roupas. E eu limpo a casa, assim, de lavar, esfregar e tal. Faço comida, lavo a louça, limpo o banheiro, essas coisas assim. Nossa divisão. Mas assim, ó, tem mulheres que perdem, inclusive, a atração, o respeito pelo homem, se o homem faz atividades domésticas, né? Sabia? Sério, Sim. eu ganho muita atração quando eu vejo. Eu fico bem atraída quando eu vejo o Geise com uma vassoura. Acho ele lindo. Lindo, gato. Pega essa vassoura Mas, ó, como eu ninguém. concordo com a Lari. Pra mim também é assim. Eu também tenho essa coisa. Eu sei que não é uma regra, não é algo pra se impor. Mas lá na nossa casa, na nossa cultura, eu também acho que tem coisa de homem e de mulher, sabe? Uhum. Tipo, bem isso, assim. Que é esse tipo de exemplo, assim. Por exemplo... Coisa de carro, sabe? Eu mesmo não sei nem dirigir direito. Não, mas é porque talvez vocês não saibam fazer. Por exemplo, assim, ó, como eu Pode fui, ser. assim, eu sou a filha mais velha, eu tenho duas, eu, a Luísa e depois meu irmão, né? Da núcleo da família do meu pai e da minha mãe. O meu pai, ele sempre educou eu e a minha irmã sabendo, tinha que saber fazer as coisas, entendeu? Tu tem que saber fazer, tem que resolver. Ele sempre exigiu da gente, assim, que nem se fosse um menino, sabe?
Nunca fez essa separação, assim, ó. Isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Não. E aí, a minha mãe também tem essa crença. Tipo, a minha mãe mexe com furadeira, ela sempre foi. Então, isso pra mim, na minha cultura familiar, é muito tranquilo. A gente sabe fazer as coisas. Então, eu sei mais fazer as coisas, às vezes, que o próprio... Por exemplo, furadeiro. O Daniel tem pavor de furadeira. Ele Tu disse... sabe fazer churrasco? Eu sei fazer churrasco. Não é um costume lá em casa, porque ele gosta de fazer. Eu não Mas, sei. assim, é coisas que a gente foi aprendendo dentro da nossa cultura. E isso eu não acho muito altera. legal, eu acho legal. Eu Eu acho que é uma até questão cultural. gostaria, por exemplo, que a minha filha menina aprendesse, assim, algumas coisas. Mas pra mim não fui ensinada mesmo, né? Na verdade, não fui ensinada a nada. Tipo, que eu saí muito cedo, então não, nem deu as coisas de tempo. mulher muito, eu fui aprendendo Sim. sozinha. Mas acho que é uma dúvida que muita gente tem, assim, né? De papel da mulher, papel do homem. Eu acho que... Qual a minha opinião disso? Eu acho que isso, cada família se constrói de acordo com aquilo que eles se dão bem de fazer e que acham melhor. Eu acho que isso é muito particular. Na minha opinião, isso não existe uma regra. Lixo o marido. Até porque, tipo, em Provérbios 31, que fala lá da mulher, né? De Provérbios, virtuosa e tal. Ela administrava muita coisa. Muito, sim. Eu Inclusive, era uma imagino... empreendedora. Eu imagino ela, não era o contexto, mas assim, trocando lâmpada, tipo, fazendo sim, de tudo, sim. né? Então, eu Negociando e acho tal. nobre. Quando eu vejo mulheres, por exemplo, como a Roberta, que já veio aqui do Pod Nosso, ela dirige caminhão e troca pneu. Eu não sei fazer muitas coisas, assim. Tenho outras habilidades mais leves, mais sensíveis, não sei, né? Mas também não vejo como errado. Mas eu, particularmente, Cauane, não sei fazer muita coisa que culturalmente a gente diz que seria Mas é coisa que aí de homem. é que tá. A submissão não tem a ver com isso. Tem não nada tem a a ver ver. com temperamento. Porque, por exemplo, às vezes as pessoas podem olhar de fora. A gente citou a Roberta, mas podia citar até eu, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem um temperamento mais... Acho que todas aqui são mulheres que têm um temperamento mais incisivo, sabem se posicionar, não são mulheres que têm aquele estereótipo frágil, né? Que não sabe se impor. Então, o que as pessoas podem imaginar? Olhar quem convive... a Larissa que manda no Lipão, a Cauane que manda no Geise, ou a Letícia que manda no Daniel. Talvez por um temperamento ser mais tranquilo, enfim, né? E fazer essas analogias, né? Olhando para os temperamentos. Mas isso não tem absolutamente nada a ver, porque o temperamento não tem a ver com submissão. A gente pode, sim, ter um temperamento mais forte, no sentido de ser impositiva, ou ter uma palavra mais, né, saber se posicionar e respeitar a autoridade do marido. Não tem nada a ver. Eu vejo, por exemplo, assim, olhando para mim e para o Daniel, né? O Daniel tem temperamento oposto ao meu. Mas eu sei me submeter a ele, entendeu? Eu sei respeitar a vez dele, eu deixo ele decidir as coisas. Eu acho que graças a Deus, eu consegui equilibrar isso na minha vida. Eu não atropelo ele. Porque não tem a ver com personalidade, mas Perfeito. com humildade, né? Perfeito. Com E coração. obediência mesmo. E obediência. obediência. Tem Isso. hora que não quero, mas é isso aí. Eu não gosto também dessas piadas assim, ó. A patroa, a chefa, ela que manda lá em casa. Tipo, pra quê, sabe? Eu não acho legal. O que vocês Eu acham? gosto. Tu gosta? Gosto de me sentir uma vez na vida achando que manda. Não, brincadeira. não tem nada. Eu acho Não, uma mas o que eu coisa ia falar, tão de forma mundana, geral, eu acho que assim, isso é muito particular, os papéis, como eu tava falando ali, né? A divisão de papéis e tal. Vai muito da personalidade, vai muito da organização, vai muito do histórico, né? Do que você já, antes de casar, já faziam, já cada um nas suas experiências. Habilidades, né? Habilidades, formação, enfim, uma série de coisas que isso é muito particular. Tem coisas que eu já ouvi muita gente falar, de achar engraçado, que eu não gosto. Não, eu não cuido do meu carro, assim. Documentação, eu sei lá, eu nem sei fazer. Mas Nem imposto de renda, eu nem sei direito o que é. Essas coisas assim, essas não sou eu que coisas. faço. Então, assim, isso é a forma como a gente se construiu lá em casa, constituiu a nossa família, né? Eu acho que isso não é essa a questão, né? Existe uma questão maior, que trata, de fato, de um coração que obedece ao Senhor, não é nem ao seu marido, diretamente, ou talvez primeiramente, mas que tem um coração que ama o Senhor, que confia no que Ele está dizendo e que, de fato, vai trilhar por esse caminho de respeitar a autoridade, de dialogar, de conversar, de ouvir, enfim, que é uma série de coisas que talvez para muitas mulheres é muito difícil, né? Eu acho que vale a pena, só antes da gente terminar, porque a gente já correu bastante, mas existem algumas coisas que são importantes a gente falar aqui com relação à submissão, que eu acho que também faz parte, né, da nossa influência aqui, como Pod Nosso e tudo mais, que é
quando, por exemplo, assuntos de violência, assuntos de abuso, assuntos, por exemplo, situações também, por exemplo, como te impedindo de servir a Deus. Então, existem algumas coisas, assim, algumas situações que a Bíblia te permite você buscar ajuda, até talvez, mas essa é a minha situação? É ou não é? Procura o seu pastor, ouve o seu pastor, né? Ouve a esposa do seu pastor, ouve a família pastoral, ouve pessoas, para que, se existe uma dúvida no que você está vivendo especificamente, você possa de fato sanar essa dúvida e tomar as suas decisões com relação a isso, né? Então é importante, se você está vivendo casos de abuso emocional, psicológico, abuso, violência, e ama Jesus e quer obedecer ao Senhor, mas realmente essa é uma dúvida, procura, né, o seu pastor e tudo mais. O nosso conselho sempre vai permanecer o mesmo em caso de abuso, em caso de violência. Denuncie, busque pessoas que possam de fato te ajudar, e com certeza que se calar diante disso não é se submeter. Exatamente. Exato, não isso não está debaixo da missão de Deus. Deus te quer viva. Se submeta como ao Senhor, né? E você se submete como ao Senhor. O que o Senhor espera de você? É isso. Não é colocando sua vida em risco, não é baixando a cabeça para coisas que de fato vão contra a palavra de Deus. A palavra fala que Deus odeia o homem violento. Exato. A palavra de Deus, ela tá acima, inclusive, de qualquer coisa, do que o seu marido, do que qualquer um pensa e assim por diante. Então, tem dúvida, né? Não tem como a gente ficar abrindo aqui caso a caso. Nesse caso, faça isso. Nesse caso, faça isso. Mas, se tá com dúvida, né? Vai buscar ajuda, vai procurar pessoas que você confia, pastores aí, não sei se você congrega em um lugar que você confia, mas não submeta aquilo que nem o Senhor espera que você se submeta. E eu só queria encerrar falando uma coisa que quem criou o casamento foi o próprio Senhor, né? Então, quem define as regras do jogo, né? Quem define como um casamento saudável acontece é o próprio Senhor. Uma vez caiu num vestibular, uma pergunta sobre aquela música Era Uma Casa, muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, né? E a maioria... Eu lembro, teve alguma polêmica com isso. Então, porque a galera marcou que estava se referindo a moradias de vulnerabilidade, a lugares carentes. E não era, né? E, na verdade, o autor, um útero, não era? que é o Vinícius de Moraes, era o útero, isso é a barriga de uma mãe, que é uma casa muito engraçada, não tem teto, não tem nada. Então, muitas vezes a gente está recorrendo a livros, teorias, pessoas, Instagrams que não criaram o casamento. A gente precisa recorrer à palavra de Deus. Tô até vendo aqui uma coisa. Tá me devendo essa, Larissa. O devocional. Está o link aqui embaixo, aí, adquira da já. Lari e do Lipão. Por eu fazer essa divulgação, ela vai me dar um. Tá. Que eu tô... Você não tem? Não, eu acho... Esse é seu, amiga. Mentira! Pode pegar pra você. Deixa eu conferir se eu não tenho mesmo. Mas eu acho que não. Vou ler lá em BH. Tá bom. Igual caixinha de promessa. Lembra que aquele casamento Deus, blindado... fala comigo. Olha o que falou. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Olha o tema. Romance apocalíptico era o nome. Desse é a Cauane Sobrecarga. Por quê? Olha aqui, que legal, ó. Aliança, os elementos de uma aliança, amor e paixão, uma nova família, família progenitora, porque fomos criados. Romance apocalíptico, ciúme, homens cultivam... A gente tá muito bom, ó. Intimidade sexual, crises, compre já. Tá muito bom. Ficou bem legal. E tem uns casais que estão fazendo juntos antes de dormir. Muito legal. Abre para diálogo, para debates e discussões também. Não é a Bíblia, mas é bíblico, né? Então, te dá um bom panorama de como lidar com o casamento. Fechou? Fechou, gente. Fechou, sucesso. Ganhei um presente e tudo. Viu? Adorei. Nem esperava por isso. Você abençoou e foi abençoado. Essa assim. É a vida. Nem sempre também, né? Tá bom. Fechou? Tá ótimo. Gostou? Gostei. Sempre, né? Então tá, fizemos tudo para que você gostasse hoje. É pra eu gostar? Não sabia. Você viu? É isso, gente. Que Deus abençoe vocês. Amém. E até o próximo Pode Nós.